Senhor Rafael? Faz um tempo que você não dá apelido, né, mano? É verdade, né, cara? Eu tô meio que sem criatividade ultimamente. Talvez, tomara que assim, a criatividade te contamine. Mas já foi... Tá vendo ele com as piadas temáticas dele, toda vez tem que ter. Pior que eu demorei pra pegar. Não, mas ninguém pega porque não tem graça. Você tem que conhecer muito tempo, aí vai bem natural, assim, né? Rafael, é que tem muitos nomes, cara. Rafael, como é que eu já falei? Rafael Otron, Rafaelios. Não tem mais, acabou já. Eu vou inventar uns outros. A próxima vai ter nomes legais pra você. Beleza. Tá bom? A gente vai fazer um gerenciamento depois. Isso, Ó, eu vou começar hoje com uma historinha, daquelas que você gosta bastante. Ah, tá. Já sei o final. Tá? Já. A historinha, quem é o protagonista da historinha? Eu. Rafael, obviamente. Então vamos lá, Rafael, você é um mecânico. Tá? Você não é mais você. Você agora é o Uli Illich. Você é um mecânico. E você mora numa pequena... O ano é 1986, tá? Certo. Você mora com a sua esposa e 7 filhos numa pequena cidadezinha chamada Pripyat. Opa. Na Ucrânia da União Soviética. Eu tinha 3 anos de idade, tá? Confere. Você já era adulto já. Ah, tá. A minha história, tá? Você é um mecânico. Tá. E você trabalha lá numa plantinha lá que os caras têm, numa planta e tal, né? Que faz uma energia bacana para todo mundo. E aí você entra pro trabalho, o dia é 26 de abril de 1976. Você entra no trabalho e o seu chefe vira para você e fala, ó, Uli, hoje nós vamos testar a unidade tal, unidade 4, sei lá qual que era, do reator nuclear. Certo. Tá? Então, nós vamos testar o sistema de resfriamento do reator. Tá? Então, hoje ele vai trabalhar numa capacidade diminuída. Certo. Então, você vai lá e você aperta o botão, tá, Uli, para começar o teste. Tá bom, Aí você fala, né? tá bom, chefe, né? Sim, claro. Como um bom peão, você tem Sim. que obedecer o chefe, né? Então, você vai lá naquela sala, essa sala famosa do reator, né? Uhum. Vai lá e aperta o botãozinho, teste. Como se fosse assim. Tá escrito, né? Teste. Tá escrito lá, teste do reator. Tá. Ei. Tá escrito com um papelzinho, um post-it, assim. Aí você aperta o teste. Aí começa, o teste e tal, tá dando, né? Tá indo, de repente tem um surto de energia elétrica. Né? Não, antes disso, esqueci. Antes disso, você aperta o botão e sai. Né? Na minha história, você é fumante, tá? Então você aperta o botão, saiu, foi fumar um cigarrinho lá fora da planta. Né? Saiu lá de fora da planta, tá vendo aquela estrutura lá, fumando um cigarrinho, de repente dá um surto de eletricidade e uma explosão gigantesca. Mas você não morre com a explosão. Ah, tá. Você sempre morre nas minhas histórias, né? Que bom. Você não morreu com a explosão. Não. Só tomou um puta susto, né? Falou, caraca, que é isso? Explodiu e tal. Aí você vê assim uma fumaça, uma nuvem de material radioativo. Aí você pode pôr a cor nela que você quiser. Ela pode ser verde, pink, assim, só para dar um efeito dramático, né? Uhum. Eu não sei que cor é a nuvem de verdade. E você vê aquela nuvem vindo em direção a você. E aí, cara, 2 minutos, você caiu duro no chão e morreu. Sim, né? Não podia deixar. Você tem que morrer nas histórias, senão elas não tem graça, cara. É verdade. E aí, assim, né, depois disso, isso de fato aconteceu, não com o Rafael, mas com várias outras pessoas. E para quem ainda não descobriu, que eu acho que não deve ser ninguém, é o acidente da planta nuclear de Chernobyl. Sim. Certo? Sim. Cara, e que inclusive, junto com vários outros acidentes, causou problemas astronômicos, né? Tanto para a extinta União Soviética, e até hoje, naquela região da Ucrânia, da Rússia, né? Uhum. Como vários outros que nós vamos discutir aqui. E o que causou todo o problema não foi a explosão, foi a contaminação que isso gerou, né? A radioatividade que isso gerou e causou tantos problemas até os dias de hoje. Aqui para falar com a gente sobre essa contaminação e como a gente faz para eliminar ela, porque isso é uma coisa que acontece muito, né? A gente sempre ouve, aconteceu, não ouviu agora derramou óleo lá no Nordeste, petróleo.
a gente ouve essas coisas, mas depois fica, né? E aí, o que aconteceu com aquele petróleo, né? Ficou lá, a galera deixou lá e tal. E não, cara, tem um monte de gente por trás disso responsável por estudar e eliminar esse tipo de contaminação, desde os mais básicos até os casos mais graves como esse, né? Aqui para falar com a gente sobre isso e mais, nós temos ele que é formado em Geologia pela USP e trabalha justamente com gerenciamento de áreas contaminadas. É o Igor Hirayama. Muito bem-vindo, Igor. E aí, valeu. Bem-vindo, cara. Pô, legal mesmo. Assim, antes da gente começar, você viu o seriado da HBO, Chernobyl? Muito bom. Cara, muito bom, uma obra-prima. Não dá spoiler que eu não vi. Vocês falam tudo bem. Você não viu? Eu não vi gravar isso daqui? Aí fica difícil. Não, eu não tive tempo. Não, sem spoiler. Número 1, é excelente, cara. É um dos melhores seriados, assim, que eu vi, assim, há muito tempo. Aliás, é uma das melhores coisas na cultura que eu vi há bastante tempo. Assim, Caraca, o cara fala tão bem assim, dessa muito bom, cara. Você vai acabar tomando spoiler no sentido de que, quando eu falar de algumas coisas de procedimentos, você vai ver que são atitudes adotadas lá e você vai falar, então é isso. Sim, sim. Mas uma pergunta assim, você, da sua posição de alguém que trabalha com gerenciamento de áreas contaminadas, eu acho que não tem uma área mais contaminada que aquela, né? Aquela situação. No seriado, quão real você viu a questão dessa parte exatamente do gerenciamento, de como foi o desastre? Você acha que ele é real? Eles tiveram que dar uma romanceada? Olha, naquela época, se aquele não foi o primeiro grande desastre com radioatividade, foi um dos primeiros casos, então, ainda mais numa época que é bem polarizado o mundo, então o que alguém sabe não passa para o outro, né? Então, é que eles tiveram que responder do jeito que dava na hora, né? Os planos emergenciais, tiveram que elaborar um plano emergencial e fazer o que dava, né? E aí, né? Eles fizeram os procedimentos de contenção imediata. Pode falar, tô brincando. Né, e assim, o problema também da radioatividade, né, a contaminação pela radioatividade é bem diferente das que a gente tem aqui no dia a dia, ainda mais no contexto brasileiro, né? A gente teve alguns casos específicos no Brasil, né, que tem a questão lá de Goiânia, né? Que principalmente uma questão da falta de informação da população sobre o perigo de contaminação, seja ela qual for, e também casos de exploração mesmo de materiais que podem ter certa radioatividade, que aconteceu já aí quando eles exploravam areias monazíticas, né? Que já tem uma radioatividade. E quando você tem assim, então, um evento assim catastrófico, ainda mais naquela época que não tinha já um plano bem formado, a reação deles é elaborar um plano o mais rápido possível com os especialistas do tema e ver o que dá para resolver. Entendi. Só para então, assim, é uma loucura mesmo, assim, se você acontece um desastre e você não tem um plano sobre o que fazer em relação a isso, aí fica daquele jeito mesmo. Entendi. Fica o pessoal tentando ver o que vai fazer, mas vai dar certo? Não sei, tem que fazer alguma coisa e vai fazendo. Isso, entendi. Não, é só complementar a sua informação, porque às vezes tem gente que não vai lembrar, mas acho que esse episódio de Goiânia que você falou foi aquele que acho que era um aparelho de Césio 137. Que era um aparelho de raio-x, né? né? Que eles simplesmente jogaram num lixão, acho que a história é essa. E aí duas assim, pessoas pegaram lá pra extrair metal, essas coisas, isso. E aí acharam, falou, que bonito, nossa, tô passando mal, vou vender, vendeu. A outra pessoa, nossa, que bonito, uma coloração azul brilhante. Ele brilhava, era um pozinho, era pouco, né, cara? Era gramas, assim, acho que 20 gramas, era um negócio pouquinho assim, mas ele brilhava azul no escuro, né? Por isso que aí o cara, bonito, né, o cara que pegou, meu Deus. O cara que me pegou aquilo achou legal. Putz, levou pra casa, a filha pegou na mão, depois comeu. Cara, foi um pandemônio esse negócio. Que quando não conhece essas coisas, é muito bonito realmente o brilho. Tanto que bonito, acho que a mas... Mary Curie, né? Eu falei o nome errado dela, mas ela, Mary Curie, que estudava. A Madame eu não sei, eu tô falando errado. É francês, Curie. Curie. A Madame Curie. Aqui você tem que falar francês direito, né? Aí ferrou. Ela carregava, né, o vidrinho com ela. Ah, é? E ela morreu
por causa de radioatividade. Pois é. Né? Por não conhecer, né, cara? Você vê que E mortal ela estudava isso. Que é. É. Não necessariamente a contaminação, é só questão de radioatividade mesmo. Né? E aí, Que doido. né? Porque a gente não conhece, acha bonito essas coisas. Não, e você fica pensando, porque esses materiais, eles, de certa forma, na natureza, eles existem, né? Sim, tanto que o caso das areias monazíticas, são areias monazíticas, elas têm terras raras, né? Urânio, tório. Então as areias já têm os elementos. E onde que tem essas areias? É explorado no Nordeste brasileiro. Tá, não conhecia. Aí hoje em dia já tem mais, agora é bem regulado, né? Acho que é Cinem que cuida disso no Brasil, não tenho certeza, que cuida da energia nuclear brasileira. Então agora é bem regulado porque você tinha contaminação nas fábricas, né? O pessoal que mexia com elas, né? Não sabia do perigo disso. Né? Tá. E aí acaba tendo esses casos aí que o problema da radioatividade é assim, você tem os efeitos agudos, depende da radioatividade, né? Passa mal na hora, nos dias, não sei o quê, mas também se você tá exposto a uma radiação pequena, depois você tem os efeitos anos e anos depois, as sequelas, né? Sim. E assim, é fascinante isso que você pensar. Imagina, tipo assim, nas antigas civilizações, chegando perto de um material desse, de repente o cara cai duro. Quantas mitologias não surgiram por causa de alguma coisa desse tipo e tal? Ou até uma contaminação não necessariamente radioativa, mas de outras espécies e tal. Mas eu acho assim, eu queria chegar para você explicar o que você faz exatamente. Eu acho que um ponto interessante seria assim, fazer se você quiser fazer, obviamente, pode se recusar à vontade, mas, por exemplo, para entender o seu trabalho, imagina que eu te transportei no passado para a época do Chernobyl, assim, Igor, mano, você vai resolver, tipo, acabou de explodir, você sabe mais ou menos o que é, assim, Igor, você agora vai ser o cara que vai cuidar do gerenciamento da contaminação de Chernobyl. Qual que é o primeiro passo? Como é que você começa? Bem facinho. Bom, então a gente tem que primeiro conceituar como funciona o gerenciamento de áreas contaminadas, né? Então, assim, a relação que a gente tem com o gerenciamento é a seguinte. A gente primeiro tem que identificar o problema. Certo. Aí depois a gente tem que avaliar o problema. E depois a gente vê o que fazer em relação a isso, né? Então são basicamente os 3 passos. Então, para a gente fazer isso, para a gente completar esses 3 passos, a gente tem que se perguntar algumas coisas, né? Então, a primeira coisa qual que é a fonte? Né? Porque imagina o seguinte, vou dar um exemplo mais do dia a dia. Você tem uma mancha de óleo que apareceu na praia. Pô, tem um óleo, não posso ter óleo na água. Vou tirar, tirei, apareceu outra. Tirei, apareceu outra. Tirei, apareceu outra. Não adianta ficar tirando e está vindo mais. Então tem que achar a fonte disso. Né? No caso de Chernobyl, já sei a fonte. Né? A fonte está lá, óbvia. Aí eu tenho que ver, então, já sei a fonte. Lá no caso, foi uma fonte, entre aspas, descontínua, no sentido de um evento que se eu cessar aquilo, já resolvo o problema, pelo menos de que não vai ter mais a questão de mais contaminante no meio. Certo. Né? Tanto que é o que eles tentam fazer, fizeram hoje, construir cúpula, né? Construindo todos os negócios para tentar conter aquilo, que esse é um grande problema da radiação. É diferente do que se eu tiver um tanque de óleo vazando, que eu retiro o tanque, eu troco o tanque, resolver o problema. A radiação, né, é mais difícil nesse sentido. Para conter, né? Não, acho que é até pior, né, cara? Porque, assim, pelo que eu me lembro, acho que eles falam... Mas acho que ele continua emitindo material radioativo e vai continuar por mais tipo 400 mil anos. Continua. Vai ficar assim, por mais 40 mil anos, 400 mil anos, uma coisa assim absurda. Aquele negócio da meia-vida, né? Sim, não, vai ficar por, tipo, muito, tipo, sei lá, até estarmos todos... Então. Aí, depois a gente, beleza, digamos, a primeira coisa essa é a fonte. O que mais ela contaminou e como é que aquilo vai contaminar as outras coisas. Ou seja, a gente tem a fonte primária e qual que é a fonte secundária. Então, por exemplo, da radioatividade, a radioatividade passou para as pessoas lá, ou para os animais, ou para as árvores, ou para as coisas em volta, aquilo vai transmitir radioatividade vetor, também. Né? Então tem que identificar essas coisas também. E aí, usando também os outros termos do gerenciamento de áreas contaminadas, beleza, eu tenho a fonte primária, a secundária, eu sei como que é o transporte delas, né, por a radioatividade, vai pelo ar, por assim dizer. E aí
Depois que eu identifiquei essas coisas, eu tenho que ver qual que é o caminho de exposição disso, né? Ou seja, se eu, por exemplo, contaminei água subterrânea, então vai ser transportado pelo fluxo da água. Onde isso vai chegar? E aí você vai então chegar num ponto de exposição, que é onde isso vai chegar a um receptor. Tem que ter uma via de exposição, como que o receptor vai entrar em contato com essa contaminação. E aí a gente tem um cenário completo, né? Então você tem a fonte, você tem o meio de transporte dela, você tem o ponto de exposição, a via da exposição, né? Tem uma terrinha aqui, brilhante, vou comer. Achei bonito, vou comer. E aí você tem o receptor. Fogo, né, cara? Então eu tenho que identificar esses elementos, porque, como eu disse, você tem que identificar a contaminação, você tem que avaliar se isso é um perigo e depois ver o que você vai fazer. Se você identifica aí, você vê que não tem um caminho de exposição, se você vê que você não tem uma via de exposição, você não tem receptor, sua estratégia é diferente, né? Você não tem ninguém lá, a contaminação deixa de apresentar risco para as pessoas, né? Pode apresentar risco para fauna, flora, essas coisas, né? E já vira um risco ecológico, né? Então a primeira coisa que você tem que fazer é identificar esse tipo de coisas. O problema de um caso desses enorme é que é um bagulho gigantesco e com uma velocidade alta. Então, ainda mais que quando é uma coisa que se propaga pelo ar, a questão é onde isso vai parar. Né? Tanto que o seriado mesmo aborda que a leitura vai parar a milhares de quilômetros de distância. Milagrosamente faz a fronteira com a França, né? Já percebeu isso? Já percebeu? Que a França ficou perfeita, né? Fez assim a radiação lá. Por questões... já viu isso? Ela fugiu, né? Por questões políticas, né? Porque eles não, mas parece que chegou o efeito chegou até tão longe quanto o Reino Unido. Sim. Né? Eles só identificaram, na verdade só se descobriu que Chernobyl existiu, porque obviamente na cortina de ferro não saía de nada do governo, só se descobriu porque acho que fizeram medições na Suécia ou na Suíça, em algum lugar assim bem distante. E aí eles que fizeram medição falaram, peraí, tem umas medição meio estranha aqui, tá muito alto. Aí eles foram investigar o caminho e tal, porque até então não se sabia, não tinha a menor noção do que tinha acontecido ali dentro. E talvez essa ignorância talvez seja mais danosa do que o próprio problema em si, né? Que é um problema que a gente deve ter no Brasil, com certeza. Acho que tem bastante. A ignorância é um problema sério, né? Que a pessoa não... até aquilo que a gente tinha conversado um pouco antes, que o pessoal sabe o que a palavra contaminação significa, mas não sabe de fato o que é. Porque Chernobyl explodiu o negócio, você sabe que tem radioatividade, hoje em dia todo mundo já sairia correndo, né? Agora você vai aqui no posto de gasolina, você fala pro cara... É que o posto de gasolina, como ele já mexe com essas coisas, ele já entende. Mas, por exemplo, vai numa fábrica que faz brinquedo. E eles usam algum maquinário que usa bastante óleo ou tinta mesmo. Se você for perguntar pro cara, tá contaminado a sua área? Ele fala, lógico que não. Meu chão é limpo, meu chão é limpinho, meu chão eu passo, lavo, tá tranquilo, e eu não mexo com nada químico. Ele acha que tinta não é química, ele acha que o óleo lá não tem potencial, porque é pouquinho na máquina, mas aí no final tem uma goteirinha do óleo, cai numa rachadura no chão, aquela gotinha... Ao longo de vários anos, todo dia, todo momento, chega na hora, tá no aquífero, tá lá no aquífero, tá na água subterrânea, e aí alguém resolve fazer um poço cacimba na casa da frente e toma água contaminada. Já que você nem podia fazer o poço cacimba, tinha que ter regulado ele para ver se podia, mas aí tá tomando água contaminada. É culpa de quem? É gozado como isso é um outro elemento que você tem que considerar no seu trabalho, né? A falta de consciência das pessoas, né? É um elemento importante, eu imagino, né? É difícil quando você vai lidar com um cliente, né? Porque assim, em São Paulo funciona da seguinte forma. A CETESB, né, que é o órgão ambiental de São Paulo, do estado de São Paulo, ele convoca as pessoas para fazer a avaliação, iniciar o gerenciamento de áreas contaminadas na sua área. Porque, convenhamos, né? A área ambiental não dá lucro. Não. Se a pessoa não tem consciência... ela não vai iniciar o gerenciamento das contaminadas. Ela vai fazer as coisas de acordo com a legislação, que é deixar o melhor possível para não contaminar, mas aí se a manutenção está precária, ou então aconteceu um acidentezinho,
ela não vai fazer o estudo para ver se está contaminada a área de fato ou não. Então a legislação obriga a pessoa, né, a fazer isso daí. Uhum. E aí, quando chega em época de crise também, o que é cortado? A área ambiental. Porque não dá lucro, né? É só prejuízo, porque mesmo que você não tenha contaminado, só a investigação não é barata. Você vai ter que, né, você vai ter que perfurar o chão, vai ter que fazer análise química, você vai ter que ver se o solo está contaminado, se a água embaixo está contaminada. Aí, então, assim, é muito relutante o pessoal. Já não tem, eles não têm iniciativa própria para iniciar o gerenciamento de áreas contaminadas. E quando eles são convocados, se são obrigados a fazer, eles te olham como se você fosse o inimigo. Você quer roubar dinheiro meu. Você quer falar que aqui tá... Já fomos acusados assim, ao longo dos trabalhos da vida, de que a gente vai tirar água do poço, né? A água do subterrâneo, você vai lá, você põe fogo nela. Porque tem fase livre, tem óleo ali, tem algum químico que é volátil. Você põe fogo, você tirou a água de lá, joga um isqueirinho e... Aí o dono da área olha aqui e fala, você botou um bagulho na minha água. Você plantou, é verdade. Você tá querendo ganhar dinheiro em cima de mim. Se fosse alguns anos atrás, bruxo, que queima no fogo. Eles acham assim que a gente não... E assim, São Paulo é muito contaminado. É muito contaminado. A gente aqui é um dos polos industriais do Brasil, assim, né? E não tinha essa consciência 2000 para baixo, assim, já dizer. Tanto que a legislação que pegou firme, assim, no gerenciamento de áreas contaminadas em São Paulo, e São Paulo é um caso único, assim, no Brasil, de que a legislação aqui é mais forte, né, a área ambiental, é 2017 a lei. Caraca. É de 2017. Agora. É de agora, que aí pegou pra ferrar mesmo, pra falar assim, você não vai fazer, você vai tomar multa. Entendi. E não é barato, não. Imagina. Pô, ainda bem que mas agora é assustador, cara. Eu achei que pelo menos já tinha uma década. 2 anos. Não, e pior que só assim, só a coisa em si é absurda. Tipo assim, ó, você vai se matar. Foda-se. Eu vou ter que te dar uma multa, porque senão você vai se matar, mano. Você vai morrer. É que o problema é que... Pô, esses caras querem me roubar o dinheiro. Exato. Ah, nossa, quanto que a gente ouve é que essa tese, o que eu faço trabalho dela? Cara, você contaminou a área, querendo ou não. Assim, foi seu processo produtivo, então, não foi essa tese que chegou lá e botou óleo, limpa pra mim. Plantou a contaminação. Então. E o problema é que não é visível, né? Assim, esse é o grande problema, é que não é visível. Se você vê um lixão, você vê o lixão, nossa, mal poluído, mal sujo, caramba, hein? Mas não, se você tá embaixo do seu piso, você não vê. Então você não sabe como é, você não tem, você não consegue. O pessoal não sabe direito como é o que é o aquífero. O pessoal fala, né? Isso, o pessoal assim de diversas áreas, Sim. Pessoal graduado assim, né? Isso é mais o pessoal da geologia que tem noção, realmente, porque a gente mexe com isso, que é o que tem lá embaixo. Como que é um aquífero? É um rio que passa por baixo da água? Se o cavalo sai de barquinho lá, né? Já recebemos essa pergunta lá na geologia uma vez. Tipo o Aqueronte, né? Mas pior que o que é? Eu sempre tive essa curiosidade. Mas como é que é um aquífero? A melhor maneira de eu descrever um aquífero pra você é, imagina uma esponja. Tá. É isso, você tem uma esponja que é o seu solo, porque o seu solo ele é poroso e ele é, né, permeável para ser um aquífero, né, com um fluxo. Então, assim, imagina uma esponja lá embaixo e exatamente, pensa passando um líquido por dentro da esponja. Entendi. É isso. Agora, se você pôr detergente nesse líquido, ele vai passar lá também. Vai mudar a viscosidade, velocidade, mas ele vai continuar transitando. E aí que entra um perigo. Se aqui fosse, por exemplo, um posto de gasolina e o nosso tanque de gasolina estivesse vazando, o pessoal lá do outro lado da rua, pode ser que daqui a alguns anos receba lá um presentinho. Entendi. Aí eu resolvi cavar um buraquinho para beber aguinha e economizar. Já nem podia, mas resolvi abrir. E aí? E ferrou. A culpa é de quem? De quem abriu ilegal? De quem contaminou? Dos dois? Eu fui lá investigar, a culpa é minha? De quem que é a culpa? Porque eu que plantei? Com certeza, né? Deve ter. Tá vendo? Então. Aí fica. Esse é o problema, não é visível, o pessoal não sabe, né? A gente teve casos assim que. Tem empresa assim que, sei lá, processos que usa muitos elementos químicos graves, ácidos, e os caras estão lá há mais de 30, 40 anos.
Então, 30, 40 anos usando um grande volume de contaminantes, assim, espalhou, assim, em grande parte não só do terreno deles, saiu do terreno dele, no que a gente chama de pluma de contaminação. Tá. Né? Que se a gente olhar a massa de água e for medir as concentrações dos elementos químicos lá, a gente, né, a gente tem os valores que falam se está contaminado ou não. E aí a gente consegue delimitar pelas concentrações qual que é a pluma de contaminação. Então imagina um corpo de água e dentro dele você vê um corpo mais esverdeado, assim, só pra gente ter uma noção visual. Uhum. E aí, essa é a pluma de contaminação e aquilo lá saiu da área dele. A área dele era, assim, era maior que do que esse local que a gente tá aqui já. E vai indo e chega numa vilinha, né, assim, que é do mesmo quarteirão, mas chega neles. E aí você tem que investigar e já entra com aqueles problemas, como que eu posso investigar minha área à vontade, se eu for o dono, mas eu vou ter que pedir autorização pro pessoal. E o pessoal já fica com receio, não quer deixar, é pro seu bem, mas vai furar um poço aqui, se a criança mexer, não sei o que, não, é cadeado, tem todo o problema, mas enfim, aí fica toda essa dificuldade de investigar com esse transporte, né? O pessoal não enxerga isso. Não, e é uma loucura, cara, que são as pessoas... que tem mais preconceito com isso, né? Com essa coisa do tipo assim, pô, pra que eu vou dar dinheiro pra universidade? Por que eu vou, entendeu? Tipo, pensar em pesquisa, não sei o que, as pessoas têm que comer e tal. Então, pô, vou botar um outro tipo de comércio que é mais importante, não sei o que e tal. Só que quem sofre as piores consequências é exatamente as pessoas de mais baixa renda, que elas estão mais expostas a esse tipo de contaminação, né? E olha que eu tenho que destacar como é bom ter pesquisa acadêmica, que não tem nada a ver com a área comercial, porque, né, nos trabalhos que a gente tem hoje em dia, atualmente eu trabalho, né, já acho que comentaram com vocês que hoje eu trabalho lá com a questão de Mariana, né? Sim. Eu trabalho lá, fazendo o que eu faço aqui, em certas áreas, e assim, contaminação é, por definição, origem antrópica. Porque se já é natural do meio, por mais que te faça mal, é natural do meio. Né? Aí você decide se você vai fazer uma coisa ou não, mas se você tem algo que tá lá natural do meio, não é considerado contaminação, porque é algo natural, né? Então, por exemplo, você tem um local que tem muito petróleo. A reserva de petróleo é lá, e você tá lá, assim, falar tá contaminado, assim, mais ou menos, né? É natural. Você que se instalou ali, né? E aí a gente então tem que chegar nessa questão de nexo causal, que é tanto para ver assim, a casa do lado aqui está contaminada com um negócio, qual das empresas aqui que contaminou? Aí a gente tem que chegar em quem que foi, por causa daquela questão de eu tenho que eliminar a fonte, né? Então a gente também tem que perguntar, a fonte é natural ou não? E aí muitos trabalhos acadêmicos é o que nos auxiliam na parte da gente ver se a concentração é natural ou não, né? A gente, por exemplo, lá na questão lá, pô, passou a corrida de lama em toda o Rio Doce, né? Sim. Sai do Rio Gualacho, entra no Rio do Carmo e depois vai pro Rio Doce e vai lá até a Foz. E aí o pessoal encontra coisas lá, mas peraí, isso aqui tem a ver com a barragem, tem a ver com uma coisa natural, lá já é o quadrilátero ferrífero, já é uma região historicamente enriquecida por metais, é natural esse metal aqui ou não. E aí o que nos ajuda é o trabalho acadêmico. Sim. Porque, né, o pessoal que faz pesquisa porque, né, por fazer pesquisa, né? Sim, e aí é o que nos ajuda. Claro, muita coisa. É indiscutível a importância do trabalho científico. Então. Né? Mas tem muito disso, cara. Tem, inclusive de pessoas assim que, tipo... porque assim, o meio científico, e aí é uma discussão que eu acho bacana de uma forma mais geral, que as pessoas, como elas não... A gente já teve, inclusive, um episódio aqui que a gente falou sobre a questão da ciência, que as pessoas não entendem e tal. A ciência em si, as pessoas já têm uma certa dificuldade de entender. O meio científico, então... fica mais obscuro ainda. E aí eu não sei de realmente qual que é a fonte,
né, como você falou, de onde que vem esse desentendimento. Talvez o meio científico também ele tem uns certos vícios ali de tipo, de ficar aquela torre de cristal e tal, torre de marfim, perdão, que tipo, ninguém consegue entender, mas o meio científico, ele tem certos artifícios que fazem parte dele e que são importantes, apesar de podem parecer meio esquisitos num contexto externo, né? Sim. Porque aí fica assim, porque esses caras aí ganham um monte de dinheiro indo fazer palestra na Europa e fazem não sei o quê, e eles só querem continuar mamando o dinheiro, que não sei o quê, porque é recurso do governo que vai para isso, blá, blá, blá. Só que assim, ir para palestra, congressos, esse tipo de coisa, em países desenvolvidos, isso faz parte do meio científico, entendeu? Então as pessoas não têm essa noção de que isso faz parte do jogo. Isso, o fato do cara ir para uma palestra, ele tá trazendo visibilidade para uma instituição, que essa instituição pode financiar mais estudos científicos, outras pesquisas. Isso ajuda o contexto geral muito melhor do que, tipo assim, não, então você não vai lá para a Europa, você não vai fazer palestras, você vai ficar aqui, e aí a gente vai resolver o problema da pobreza aqui, babá, e vamos desviar todo o seu dinheiro e dar para, tipo, entendeu? Não vai resolver. Não... Ainda tem a questão que muita gente gosta de criticar o meio acadêmico dizendo, não, mas vocês têm que fazer pesquisa que tem contribuição para a sociedade, né? Uhum. Mas muita coisa a gente não sabe ainda se vai ter, né? Vou dar um exemplo, por exemplo, geologia, a gente faz muito trabalho de mestrado, doutorado, até mesmo TCC, que é estudo de caso, por exemplo, qual que é a concentração, né? Eu já vou fazer um focado para mostrar como pode ajudar para minha área em específico, né? Tá. Vou fazer o estudo de qual que é a concentração normal de tal mineral ali, sei lá, no bairro X de Itapecerica da Serra. É isso. Eu quero saber como que tá o mineral lá. Quanto que tem daquele, sei lá, o mineral é rico em não sei, qualquer elemento, em ferro, em titânio, não sei o quê. E aí chega na hora de ter alguma coisa de contaminação lá, exatamente desses elementos específicos. Ou então que tem essa suspeita, tem uma referência. Exato. Mas alguém fez isso pensando nisso? Não, vou ver quanto metal tem para ser uma referência, para caso algum dia, ninguém pensa nisso. Porque você não sabe. Então, assim, o pessoal fala assim, pô, né, tem que ser focado, mas e aí, como que você faz isso? Não, então, exatamente, porque a gente vê que assim, fizeram uma pesquisa e viram um gene, uma pesquisa genética, uma terapia genética que pode curar o câncer, né? Alguma coisa assim. Aí fica aí o cara vai lá, todo mundo sabe o nome do pesquisador, não sei o quê. Só que, tipo assim, eles não veem a quantidade de outras pequenos estudos, pequenas pesquisas, pequenas pessoas que estavam todas envolvidas, que essa pessoa que está na ponta usou como referência. Exato. E também, e eles não veem também todos os estudos que vêm depois daquele estudo, porque o cara que fez lá a terapia genética, que descobriu uma cura para o câncer, um tipo de câncer e tal, depois disso tem que ter um monte de outros estudos sobre o estudo do cara para ver se ele tá tudo certo, se tá tudo conforme. Ou seja, se o direcionamento é esse. Às vezes chega e fala assim, não, na verdade essa pesquisa que o cara fez só serviu para um caso e não era tão boa, só que até aí já foi, tipo, as pessoas não viram o resto, né, cara? É bem complicado, porque é que assim, como não tá no cotidiano, aquilo que você não vê, você não faz falta, né? Isso, né? Aí quem mexe sabe que faz a diferença, mas aí o pessoal do povão do dia a dia, né? Assim, não tem obrigação de saber exatamente, realmente, mas é que a gente realmente tem uma deficiência, acho que é de mostrar pro pessoal que olha só como é importante. Mesmo que não pareça, importante, né? Ainda mais como geólogo, né? Você vê essas questões da falta de informação, hoje em dia o pessoal adorando a Terra plana. Como geólogo, assim, específico pra mim, gostoso, né? a gente, rapaz, a Terra é plana mesmo, caramba, a Terra tem, sabe, pra nós, assim, geólogo, a Terra tem 6 mil anos, caramba, 6 mil anos, assim... Aí entra nessa parte, assim, eu não ligo de você falar pra mim que a Terra tem 6 mil anos, se você falar que é fé. Eu não ligo, acho saudável, eu gosto de religião. Agora, você me falar que os métodos científicos mostram que a Terra tem 6 mil anos e que a Terra é plana, aí eu já olho pra você, Jesus.
Aí fica complicado. Rapaz, aí é complicado, Difícil, né? né, cara? É um outro. A gente já entrou bastante nisso aqui, né? Eu acho que aí recorrente. é um outro fenômeno da psique humana, né? Que a gente tá numa época em que, primeiro, a verdade já tá meio distorcida, né? É difícil você chegar na verdade, né? Como é que eles chamam de pós-verdade, né? Era da pós-verdade, eu acho que é. Então as pessoas se fecham em bolhas, criam suas verdades, disseminam elas e as bolhas ficam brigando uma com a outra pra quem tem razão, quem não tem razão e tal. E aí surgem essas coisas, né, cara? Essas descrenças, essa necessidade de não acreditar, não, eu não faço parte dessa manada de burros, né, que acha que a Terra é redonda. Eu sou o iluminado, eu sei que a Terra não é, eles querem me enganar. Toda essa história, eu acho que aí é um elemento psicológico mais profundo, né, que a gente moderno, assim, de que é do homem, mas eu acho que ele está exacerbado, assim, hoje em Com dia. certeza. Né? Com certeza. E, Igor, eu tenho uma pergunta para você. No seu trabalho, no caso, você é mais a parte administrativa da situação em si? Ou, assim, você vai diretamente? Eu quero entender, assim, é uma equipe que você vai e fala assim, ó, eu vou contratar um químico, não sei o quê, aí o químico faz isso, você geólogo faz aquilo, e não sei o quê. Como é que é essa mecânica, assim, do trabalho? É um trabalho multidisciplinar, né? Você tem que ter várias áreas, porque envolve realmente muitas áreas. Então, assim, no meu caso, se eu for o analista do projeto, a gente, no gerenciamento do dia a dia, né, o que a gente chama de GAC, né, gerenciamento de áreas contaminadas, a gente separa ele em etapas, né, avaliação preliminar, a investigação confirmatória, investigação detalhada, avaliação de risco, plano de intervenção e, por último, monitoramento para encerramento. Essas são as etapas que a gente segue no GAC em São Paulo. E para quê? Para suprir aquelas perguntas lá que eu falei do início. Então, a avaliação preliminar minha empresa foi convocada, né, ou seja lá qual for o tipo de empreendimento, aí eu vou ser o analista do projeto, eu tenho que fazer a visita ao local e fazer o levantamento fazer uma avaliação preliminar. O que aqui poderia contaminar este local? É o que está aqui atualmente? É o que era anteriormente? O que tinha aqui antes dessa empresa virar um posto de gasolina? Ou então, que era um posto de gasolina antes, né? Fazer esse tipo de pergunta. Tem alguma coisa aqui do lado que possa contaminar aqui, pelo transporte, né, de contaminantes, pelo subterrâneo, essas coisas? Aí, então, eu faço essa avaliação preliminar. Eu, assim, iria para campo, faço esse levantamento, faço minhas anotaçõezinhas e vou lá, faço o levantamento dos possíveis fontes de contaminação, ou às vezes até uma suspeita. Eu cheguei no local e eu vi vazando o negócio. Ali já não era suspeita. Aí fatalmente vai para confirmatória. E aí a gente faz a investigação confirmatória, que é eu pego os pontos chaves e vou investigar diretamente. Vou extrair uma amostra de solo, vou extrair uma amostra de água subterrânea, vou medir o ar que está no local para ver se não tem algum composto orgânico volátil, né? Que se você tem, por exemplo, alguma contaminação por por algum composto orgânico volátil, que ele vai formar a fase de vapor e você pode estar aspirando aquilo sem saber. E aí a gente faz essa investigação, né? Aí quem vai para campo? Vai tanto alguém que acompanha, né? Pode ser eu mesmo ou alguma outra pessoa mais técnica, acompanhando o pessoal que faz o trabalho de campo, né? Eles fazem essa coleta, manda para o laboratório com todos os controles de qualidade, né, garantidos, para você não ter nenhum problema de falso resultado. E aí, depois disso, né, então tem o laboratório que não é nosso, assim, por exemplo, se eu sou uma consultoria, eu posso ter laboratório próprio, mas eu posso simplesmente contratar um laboratório. Assim como eu posso, para pegar as amostras, para fazer o furo, para instalar um poço, lá eu posso contratar uma equipe de sondagem, não precisa ser a minha consultoria, né? Então, essa é a parte da investigação, envolve esse pessoal. Mas assim, do laboratório, os analistas, né, do projeto, que aí não necessariamente precisa ser geólogo, né? Já vejo biólogos trabalhando com isso, vejo gente até de umas áreas nada a ver, tipo engenharia civil, essas coisas trabalhando com isso. E aí depois que a gente vai para as avaliações de risco, né? A gente já tem aqui em São Paulo um jeito muito fácil de fazer, né? Umas planilhas da CETESB, que é usado em muitos locais do Brasil já, né? Mas aí, quando a gente quer aprofundar, a gente fala com toxicologistas, a gente fala com pessoal bem especializado no tema de saúde,
E por último, tem risco à saúde humana, né? Que não necessariamente porque tem uma contaminação significa que eu tenho que fazer algo. A gente pode até entrar nesse tema de o que fazer com a contaminação. Tá. Né? Mas então, assim, deu risco, aí eu tenho que fazer alguma coisa. E aí o que eu vou fazer? Aí depois, depende dos métodos que você escolher para fazer isso, você vai ter que falar com o engenheiro, seja um engenheiro elétrico, vai participar do projeto, vai fazer para instalação elétrica, engenheiro mecânico, alguém que mexa de outro projeto, ou então você vai fazer algum método para fazer a limpeza química, você pode pegar um químico, né? Pessoas especiais. Então é assim, multidisciplinar, muitas áreas se envolvem com isso, né? Entendi. Agora, assim, esse trabalho que você descreveu agora, ele é o que eu imagino que seja o grosso, né? Que tem a avaliação de indústrias, de empresas, posto de gasolina, né? Esse deve ser o mais corriqueiro. Então ele não tem ele não tem um senso de emergência, né? Não é emergencial, né? Não. Que nem, por exemplo, a questão da barragem de Mariana é uma questão mais emergencial, né? Do que não é? É mais ou menos isso ou não? É que assim, a questão é que se você tem, por exemplo, um rompimento de uma barragem, o primeiro impacto que você teve lá não é contaminação no sentido de que o pessoal vai espalhar, vai todo mundo morrer, não sei o quê. O principal impacto assim, inicial é o físico. Né? É o físico, é uma corrida de lama. Quem tá na frente vai ser levado, né? Tem até o caso lá de Brumadinho, que, né, morreu mais de 200 pessoas. Gente, E assim, o primeiro impacto é o físico, né? E aí depois que você passa esse grosso, né, a natureza ela tende a se recuperar. Você vai para Chernobyl hoje em dia, tem mato lá, tem bicho lá, né? A mesma coisa, você vai lá para Mariana hoje em dia, nos locais mais pegados, tem grama crescendo, tem fauna voltando para lá, né? Chega um equilíbrio, mas aí a questão é o que sobrou lá tá afetando o pessoal? Se pode afetar ou não, isso, né? Então assim, quando você tem aquele caso assim, você vai ter que ter ação emergencial pelo que aconteceu na hora, não necessariamente porque aquilo tem o potencial de contaminar como se fosse uma radiação, né? Porque se você vai ver o material da barragem, aquilo lá é rejeito de minério de ferro, aquilo é basicamente quartzo e ferro, né? Aí você tem os metais traços, mas em concentrações, por isso são metais traços muito inferiores. Mas aí também levantou a questão do tipo, levou a seguinte questão lá, a corrida de lama arrastou o que tinha. O que tinha lá na calha do rio? E se eu tinha alguma coisa pior? E agora, por causa da corrida de lama, disponibilizou de novo pro meio. Então, lembra aquela historinha de que eu não tinha o caminho, o ponto de exposição? Porque estava lá soterrado na calha e agora tem um ponto de exposição, porque trouxe para cima. E aí, então, fica essas questões, né? Um exemplo, acho que melhor para você ver a ação imediata, assim, né? As ações emergenciais, que a gente chama, que a gente tem lugar aqui também. Se você tá, assim, num local, assim, um posto de gasolina, você abrir o posto, tem lá, fase livre, você já tem que fazer alguma coisa, né? Porque você já vê que tem uma contaminação. Porque lá você não precisa fazer análise química, você tá vendo ali a questão ali. Você já tem que começar a fazer as medidas já. E, então, por exemplo, o óleo que tem lá que tá acontecendo agora no Nordeste. Tem óleo lá, você não vai fazer análise química, você vai fazer análise química, mas a sua primeira coisa é fazer, vou tirar esse óleo. Tirar o óleo. E ao mesmo tempo que vai, e eles acharam, né, da onde veio o óleo já, né? Eles acharam? Eu não sei como eles é que acharam, eu vi alguma coisa do tipo. A última notícia que teve um cara que fez um modelo matemático, ele viu, ele foi indo de trás para frente com imagem de satélite, eles viram que uma determinada região, né, que veio de um ponto específico. Aí fizeram uma outra investigação e vindo quais navios passaram mais ou menos naquela não sei o que. Aí viram que tinha um barco, acho que era grego, que era me esqueci agora o nome. Aí foram atrás do barco. Aí os caras da empresa do barco grego falaram assim, não vazou nada, que era um barco petrolífero, porque teoricamente passaria, mas até ver quem quer, quem não é. Tem até, falando em teoria da conspiração, a gente fala que é o pré-sal, que furou, que não sei o que, mas aí eles não querem falar. Aí já começa sabe, tem um monte de doideira, cara. Bom, mas aí a questão é assim, você tem lá o óleo, aí você já tem que fazer uma ação emergencial, que é extrair. O bom é que o óleo ele é menos denso que a água, então ele tá flutuando, né? Então fica mais fácil de você conter.
Só que qual que é o problema? Eu vi as fotos, assim, passadas de pessoas da área, né? O pessoal, né, tem aqueles serviços, o pessoal limpando os bichinhos, né? Fazendo todas essas questões assim, né? Só que aí o pessoal pega as coisas e deposita onde? Eu tinha... Essa pergunta é muito boa, cara. Pra onde vai o óleo que eles catam lá? Das fotos específicas que eu tava vendo, eu tava jogando na areia da praia. Porra, Tava cavando uma que cava bom. lá e jogando coisa lá, que bonito. Ah, tá. porra, aí Aí- não adianta nada. Assim, é melhor do Tirando que de deixar um- solto lá. Se fizer um estudo e der que aquela é a melhor opção, tudo bem. Aí sim, né? É. Mas não deu tempo de fazer um estudo, né? Aí por isso que esse é um grande problema de ações emergenciais. Aham, aham. Né? Se você não tem um plano muito bem consolidado, o que você vai fazer? Não sei. Joga aí agora, tem que fazer alguma coisa. Né? Fica essas questões, Entendi, né? Entendi. Aí tem essas questões, tipo, eu achei a contaminação e eu dei o risco, o que eu vou fazer com ela? Às vezes a resposta é nada. Tá. Deixar lá. Às vezes a resposta, no caso de contaminação por radiação, você tem 3, assim, métodos principais do que fazer. Remoção, que de fato é se pegar e jogar em algum outro lugar. Contenção, que é a questão que a gente fez com o Chernobyl, né? Tampa lá e deixa lá. Não tem E a que terceira é não faz nada. fazer. Deixa os rolar. próximos processos Só não chega naturais. perto, né? É isso que a gente chama de medida institucional. Ah, Né? A gente tem 3 tipos de medidas: medidas de engenharia, medidas de remediação e medidas institucionais. Né? A gente, pela legislação, e o mais correto tem que dar preferência para as de remediação. Mas a gente faz todo um estudo de viabilidade, né? Porque tem que pensar na questão econômica, querendo ou não, é uma realidade Uhum. da nossa sociedade, tem que pensar na questão econômica, não só ambiental quanto a técnica. E aí, às vezes, você vê que melhor o seguinte é botar uma medida institucional. Em vez de eu fazer a remediação, eu falo pro pessoal assim, contaminei a água aqui, Ninguém galera, vai nos ali. próximos 10 anos, faz os cálculos, faz o que a gente chama de perímetro de restrição, de que a gente calcula a velocidade do transporte da água subterrânea, onde que ela vai chegar, não sei o que, faz um perímetro e fala o seguinte, esses próximos 10 anos ninguém toma essa água. Por isso que não pode fazer poço, em São Paulo principalmente. Não, Entendi. você, não pode, você tem que pedir autorização para ter outorga do seu poço, para ver Entendi. se você vai usar. Entendi. E aí você fala, ninguém usa por 10 anos. Que até lá vai voltar ao normal, vai ter degradação, você vai ter dispersão, vai ter difusão, vai ter vários, né, processos que vão reduzir essa massa para níveis que deixam sem risco, sem perigo Tá. ao consumo ou para o uso que você vai ter. Agora, num caso como Chernobyl, como é que funciona na hora ali? Porque o que eles fizeram, como você falou, eu queria confirmar primeiro se era isso mesmo. A ação imediata foi criar um sarcófago para aquele negócio, né? Não foi tapar aquele Lá negócio? eles tentaram primeiro conter o fogo primeiro, né? Se tá certo. O fogo ficou por vários dias, É. né? Teve um negócio assim. Porque estourou o telhado lá e tava pegando fogo, e aí mandaram um bombeiro. Só que os caras que estavam lá sabia que o bagulho, tipo assim, o bombeiro não podia chegar perto, mas mesmo assim os bombeiros foram. Contiveram o incêndio, blá, blá, blá. E aí ficou. O problema é que assim, o reator estourou e ele funciona através de umas vigas de material radioativo que eles botam para esfriar o Não vai reator. me dar spoiler ainda, né? Não, Tá enchendo o saco. é assim que funciona, porra. Eu não sou um físico nuclear, mas eu sei que tem uns bastão com um grafite, um material específico que é para resfriar. O negócio explodiu, voou pedaço de grafite para tudo que era lá, pra aquele lugar. E esse grafite é extremamente contaminado. Então eles tinham que pegar todos os pedacinhos de grafite. A ideia que eles tiveram assim, pega tudo isso e joga de volta no reator, onde está queimando. Só que, tipo, fazer isso é um pouco mais... Aí as formas que eles fizeram são meio sinistras, assim, né? Mas o que eu digo é assim, o que a principal iniciativa para conter aquilo foi fechar, enclausurar aquele negócio. É isso? Basicamente pegar os pedacinhos tudo, joga onde tá pegando fogo, não vai apagar tão cedo, fecha tudo com sarcófago. Entendi. E como é que funciona? Isso é uma missão suicida? Quem vai fazer isso sabe que vai morrer? Como é que é esse negócio? Com radioatividade, lá na época que você só tinha... primeiro que o pessoal não sabia, então o pessoal foi lá, nem sabia, né? Tá. E depois, né, tem as medidas lá, o pessoal que fala que se voluntariou, né? O Fukushima teve isso, né? Tá. Que você teve o caso lá que teve
a água radioativa, né? Que as pessoas mais idosas se voluntariaram para fazer o recolhimento, ajudar a recolher, do que o pessoal mais novo. Ah, não sabia. Porque eles são mais velhos, eles já viveram o suficiente, por assim dizer. Que loucura, cara. Né? E aí, eles, então, às vezes tem que ser... Radioatividade tem esse problema, né? Que o pessoal acaba, se você se expor, você tem um grande problema, né? Pois é. Quase nunca você ganha superpoderes, né? É muito sempre raro, né? Muito raro. Assim, Né? se o sempre superpoder morte, for vomitar, Brilhar no escuro, Perder a pele. Depende do seu otimismo aí, no caso, Pois né? é, cara, Eu sou o homem sem pele, né? É foda, né, cara? Mas aí as medidas lá, né, foram questão de tentar conter a fonte e aí começa a tirar a galera de lá e depois, né, eles vão mostrando a questão das fontes secundárias, né? Pô, os animais podem estar radioativos, eles vão transportar. O solo, né? As florestas. Que o bom do sol é que ele é estático no sentido, né? Ele fica parado. O problema é a lixiviação. Tá. Né? Você tem a chuva e vai chegar no aquífero, né? Acho que no Chernobyl, no próprio seriado, eles mostram um negócio que eles tentam fazer uma contenção embaixo, porque eles têm medo de chegar lá no aquífero, sim, né? E aí vai embora. Aí já Não é tão rápido como a gente pode imaginar, tipo que ele, né, pensa num fluxo de água, é assim mais ou menos. Então assim, são coisas de pô, daqui a 10 anos vai andar 100 metros, assim. Graças a Deus, porque senão o perímetro de restrição era daqui até a praia. Ainda bem. E é uma coisa que eu queria tocar aqui também, que é interessante, porque nós temos aqui, parece que não faz muito tempo que retomaram, tinha parado a construção de Angra 3, tem Angra 1 e 2, e eles estavam construindo a 3, né, e pararam, teve um escândalo de corrupção aí, para variar, nesse país maravilhoso, né? Sempre tem, né? Parece que agora retomaram, eu não sei quanto tempo faz, eu não estou atualizado nisso, parece que retomaram, mas estamos lá, tá lá a nossa própria Chernobyl lá, né? E o que eu queria falar era justamente isso, assim, eu acho que esse tipo de planta, ela tem uma coisa que é legal, que eu descobri que não é todo mundo que sabe. Inclusive, ela só está começando a mudar agora. A usina nuclear, a energia nuclear, ela sempre foi vista de uma forma negativa por causa desses acidentes, né? Dessa reputação que ela tem. Mas ela é muito mais limpa do que as usinas termoelétricas a combustível fóssil, como o diesel. Sim, sim. Né? Então isso é importante só frisar. Tem um número lá que o cara faz um cálculo com o número de caminhões que equivale à poluição, é drasticamente menor, assim, é muito mais limpa, né? Não, claro que não é tão limpa quanto a eólica, por exemplo, né? Mas eu acho importante frisar isso. É que é aquela questão que o pessoal tem, assim, se é bem feito, é muito bom. Por exemplo, um preconceito que eu posso até trazer assim na questão de mineração. Mineração é vista com maus olhos. E não deveria. Se você tem uma mineração, se você tem se você vai falar das coisas legalizadas, das coisas, né, bem aprovadas assim, o pessoal fala, nossa, uma mineração, né? Quando vê aquelas fotos aéreas, aquele buracão no meio não sei, meu Deus, eles estão cavando pro inferno, aquela coisa horrível e tal, mas aquela mineração traz desenvolvimento para a cidade, formam cidades em volta, e depois eles têm que ter um plano de recuperação ambiental de tudo que eles fizerem lá, e depois que ela vira área de preservação. Então você pode pegar umas minas desativadas hoje em dia, você vai ver que o lugar é bonito, vira um parque ecológico, né? Então o pessoal não vê que o problema é, por exemplo, garimpo. Isso é um problema. Né? O cara vai lá, eu quero achar ouro, joga mercúrio na água. Aquele mercúrio não faz bem. Imagina. Não faz muito bem, né? A gente teve um caso de contaminação muito famoso no Japão, na época lá que, não sei se era uma fábrica, enfim, tinha mercúrio na água, o pessoal pescava, comia o peixe, contaminação por mercúrio. E aí, por quê? Porque assim, você tem que ter uma legislação muito bem rigorosa e fiscalizada, e pro pessoal fazer direito essas coisas, porque no plano, se segue o plano direitinho,
fica muito bonito as coisas. Né? E fora que as pessoas os mais críticos tendem a se esquecer o porquê que está sendo minerado aquilo, né? A gente usa aqueles minérios, né? Então. A gente usa o ferro, o aço. Tudo que tem aqui vem da mineração. E a gente tende a esquecer isso, né? Falar, os caras, essa Vale aí é uma empresa demoníaca. Não, eu vou lá fazer. Mas a gente usa o aço, o ferro. A gente precisa fazer alguma coisa para protestar contra essas mineradoras horríveis que pegam ferro e silício, não sei o quê. Eu vou fazer um grupo no Facebook, né? Entra aqui no meu carro, vamos lá. Porra. É foda. Assim, todo mundo concorda que esses desastres, assim, não deviam acontecer. Óbvio de fato, não claro devia. Sim, claro. Mas isso não é o dia a dia da mineração. E eu acho que não é a culpa da mineração, é outra culpa, né? Primeiro que você pode ter um acidente que é inevitável. Que foi né? o caso de Fukushima, por exemplo. Por exemplo, que foi por causa de um tsunami, eles previram terremotos, eles previram o tsunami do terremoto. Exatamente, né? Então, assim, eles estavam preparados, estava tudo no procedimento de segurança normal, Sim, o terremoto é nós, estamos tranquilos. Aí, de repente, vê aquela ondinha um pouquinho grande, e caramba, e aí agora? Exatamente. Tem esses casos, que é inevitável. Exatamente, né? é isso que eu tô falando. E o tsunami em si matou um monte de gente antes de causar o problema lá no reator. Que na verdade o que aconteceu foi que ele deu um problema na rede elétrica, né? Não foi nem no reator. E aí o reator não resfriava, se o reator não resfria já era, explode tudo, né? Então assim, esse é um caso que não tem o que você fazer. Aí você vai falar, não, a culpa de Fukushima foi da energia nuclear. Não foi. A culpa de Fukushima foi outra coisa, né? Não, mas porque a coisa em si, ela é extremamente frágil, é muito difícil, é muito... É um poder muito grande pra, tipo, ser totalmente seguro, tá ligado? Mas se você for pensar assim, nada é seguro. Isso, no seu carro não é exatamente. seguro, né? Nada é seguro. A questão é que, assim, o problema é você demonizar a empresa. Eu acho que esse é um problema. A empresa, ela tá seguindo o padrão dela lá. Ela tá fazendo o que ela precisa fazer, que é o que a gente precisa. É o que eu tava falando, a gente precisa da mineração, né? Agora, se a empresa tá cortando canto, tá fazendo coisa errada, aí sim que é o problema, né? Que esse eu acho que principalmente no Brasil, eu acho que é o principal problema, né? Que afeta todas as áreas diferentes, né? Sim, não, com certeza, cara. Mas assim, e em questão assim do preparo que você assim consegue ver do Brasil, porque onde você trabalha é uma empresa privada ou você é contratado pelo governo? Eu presto serviço para uma empresa privada, né, a Tecnohidro, né, e aí a gente age tanto no GAC normal e a gente está hoje em dia trabalhando com a Fundação Renova, que é quem cuida do caso de Mariana, em específico. Né? Então a gente presta os serviços tanto para o dia a dia quanto para algum caso específico, nos casos esse. Então lá em Mariana vocês estão fazendo isso? Vocês estão avaliando? Fazendo o gerenciamento de áreas contaminadas. Porque assim, a dificuldade do caso de Mariana é que assim, se você vai fazer o GAC normal no dia a dia, numa empresinha aqui, a gente faz, tranquilo, é fácil, porque né, a gente tem aquela avaliação preliminar, a confirmatória e a detalhada. O que é detalhada? Essa é a parte onde começa a complicar. Para eu poder falar do risco que aquilo pode trazer, eu tenho que saber exatamente do que eu estou falando. Eu tenho que saber o tamanho daquela pluma, eu tenho que saber a concentração daquela pluma, não só no centro de massa dela, mas nas bordas. Eu tenho que saber o transporte daquilo, eu tenho que saber se aquilo está degradando ou não. Eu tenho que saber se aquilo está virando outros compostos que podem ser mais nocivos às pessoas. Né? Então eu tenho que detalhar. O problema de lá é detalhar. Como que eu detalho algo daquela dimensão? Dinheiro, tem gente que pode falar assim, eles que gastem tudo. Mas aí também entra a questão, se gastar tudo, quem que vai pagar o resto? Né? Assim, tem muitos clientes assim do dia a dia que falam, você quer me falir. Ixi. Não é bem assim que ela quer te falir, porque se ela te falir, o passivo ambiental vai estar lá. Ela prefere que você resolva o seu o problema, né? Ela não tá lá para fazer, e não é nem intuito de botar umas multas tão absurdas de que vai fazer a pessoa que não consiga fazer o gerenciamento, porque alguém tem que resolver e é melhor que seja o culpado. Senão fica lá, né? Exato. Eu acho que se o cara faliu, eu declaro falência, não consigo resolver, e aí? Aí fica lá, e é o problema de quem? Vira um problema do Estado? Não sei. Né? Então, assim, a questão fica esse problema de detalhar. Como que você vai detalhar isso
E aí o GAC não funciona lá nesse sentido, porque essa parte da detalhada fica difícil. Então aí a gente acabou desenvolvendo, né, uma estratégia para lidar com casos desse tamanho, né, usando muitas referências internacionais, muitos especialistas, etc. E aí agora a gente está trabalhando nisso, né, para ver como aborda esse tipo de coisa. Entendi. E na sua avaliação, assim, porque a gente tem essa coisa, aquela síndrome de cão vira-lata, né? Que a gente acha que o Brasil é o pior lugar do mundo, que aqui é tudo zoado, que não sei o que e tal. Assim, na sua avaliação, assim, você acha... Qual que é o nível de estrutura que a gente tem para lidar com esse tipo de contaminação? Você acha que existe uma estrutura bacana, assim, talvez para um pouco além de São Paulo? Ou tipo assim, ou não, a gente tá a Deus dará e tipo, se você tomar uma água, você tá, tipo, muito suscetível a ter uma doença, tá ligado? Assim, o pessoal, assim, em relação ao gerenciamento de áreas contaminadas, São Paulo eu acho que tá muito mais avançado que os outros estados no Brasil, né? Aí a gente pode pegar Minas Gerais, que como tem um contato mais próximo, Rio de Janeiro, assim, o pessoal do Sudeste, assim, eles têm um controle mais parecido, porém o de São Paulo é a legislação é muito mais forte, assim, no que exige uma capacidade técnica mais adequada, melhor. Né? Isso em outros estados é muito mais fraco, a gente vê relatórios assim, que são públicos os relatórios, né? Você vai na CTS, você pede vistas ao processo de qualquer área que você tiver interesse de saber, porque às vezes você quer comprar, não sei, você mora do lado, tá preocupado. E aí você pode ver, às vezes você vê uns relatóriozinhos assim, que se você é uma pessoa técnica, você vê que, poxa, mas isso aqui tá muito fraco, eu não sei direito o que tá acontecendo, né? E assim, se você tá tendo legislação, ninguém pode falar que... Você pode falar que tá fazendo errado, mas não tá fazendo nada ilegal. Nada ilegal. Né? Então, assim, eu acho que a de São Paulo já é um bom exemplo, talvez tenha que melhorar um pouco mais, né? E, assim, por exemplo, um exemplo forte que a gente teve, que é do pessoal do Canadá, né? E lá eles exigem uma investigação detalhada, assim, com alta resolução. Então, são várias análises químicas em espaçamentos, assim, de centimétricos, assim, para você entender passo a passo como que é a contaminação naquela pluma. Que aí você porque uma grande questão que a gente tem é, muitas vezes você remedia uma área e volta a contaminação. Aí fica a questão, por quê? Aí, imagina o seguinte, você tem aquela esponja, né? Aí finge que essa esponja é feita de areia, né? O aquífero tem areia, e aí ele tem camadas de argila. A argila, ela é menos permeável que a areia, o fluxo é preferencial pela areia, e aí você entra um contaminante nesse meio. Por difusão, esse contaminante pode ficar e adentrar com uma velocidade bem menor, mas na argila. Aí depois você faz o processo, limpou a areia, a própria argila funciona como fonte secundária e começa a liberar de novo contaminante. Forma uns fenômenos que a gente chama de rebound. Né? Então volta, quando você tem a concentração aqui, faz um gráfico aqui de concentração, tá caindo. Parei com a minha remediação, depois volta um pouquinho. E aí, como que a gente acha essas coisas? Fazendo uma investigação detalhada muito bem, assim, coisa de centímetro, para você achar essas camadinhas, descrever a hidrogeologia do local, né? Descrever com detalhe para você ver realmente como funciona o seu aquífero. Isso no Canadá, né, na palestra que a gente teve com um rapaz de Waterloo, ele falava, isso aqui é essencial, porque senão você não vai conseguir remediar essas coisas. Sempre vai ficar voltando, a remediação fica muito ineficiente. Aqui em São Paulo, que é, assim, na minha opinião, a melhor legislação no Brasil, também não exige esse nível de detalhe. Não exige esse nível de detalhe, e aí entra aquela discussão, né? Só, levantaram no dia dessas palestras. Mas aí não fica muito caro? Aí o cara falou, fica caro, mas a partir do momento que você põe na legislação e o pessoal é obrigado a fazer, você vai ver que o preço diminui. Né? A própria questão da dinâmica do mercado. Né? Vira caro porque você não precisa fazer hoje em dia. Quando você precisar fazer, vira o preço normal. É verdade. Né? Então, assim, tem essa questão que eu acho que assim, a gente é meio fraco na legislação. A capacidade sempre tem. A gente forma muitos profissionais bons. A geologia no Brasil, assim, o profissional geólogo no Brasil é muito bom. Muito desvalorizado. A gente está muito desvalorizado na época atual. Né? Mas, assim, a gente tem capacidade de formar profissionais muito bons para cuidar desse tipo de coisa.
Não só geólogo também, várias outras áreas, nossas queridas universidades públicas, né, e as privadas que focam em pesquisas, são as que têm mais capacidade de formar o pessoal para agir no mercado de verdade. Né? E você acha que essa onda relativamente recente de maior conscientização ambiental, de sustentabilidade, todos esses conceitos que há, sei lá, 15 anos atrás a gente nem ouvia falar, você acha que você sente que isso valoriza mais o seu trabalho ou você não vê diferença? Porque você falou e eu imagino que deve ser isso mesmo, o geólogo deve ser um profissional mais valorizado mesmo, porque a gente tende a não dar tanta atenção nessas coisas. A gente vê, geólogo, não sei. Tem vários que a gente trouxe aqui que a gente já falou, né? A gente não, o que a gente não entende, a gente não consegue dar o valor para isso, né? Por isso que eu acho que é legal se a gente vir aqui falar e tal, para entender melhor como que é um dos aspectos do trabalho de um geólogo, né? Olha só, quando eu entrei na geologia, lá em 2011, era a época do pré-sal. Todo mundo vai virar geólogo de exploração, vai achar jazida, vai achar fontes, né, reservas, etc. E aí, crise. E aí no Brasil a gente segue um fenômeno contrário do resto do mundo, que lá fora, se você está numa certa crise, o pessoal reduz a produção das minas e foca em exploração. Vamos achar mais reserva, mais recurso. Reduz um pouco, vamos investir na pesquisa e tal. Aqui no Brasil faz o contrário, começa a vender, produz igual louco e segura a exploração. Segura. E exploração, né, falando uma parte de mineração mesmo, né, que é uma área muito forte para geólogo. Exploração é muito mais empresa júnior que faz. Empresa júnior. As grandes empresas, elas focam na explotação, né? Ou seja, na produção do minério, para começar a vender. Aí as júniors que acham essas coisas acabam fazendo os negócios para vender para as grandes empresas, as empresas compram essas coisas. E aqui no Brasil, não, a gente tem um certo monopólio, né? E a gente tem pouca empresa júnior, se tiver, né? Eu já não sou da área, então, né? Eu que sou geólogo, mas não sou da área, já não conheço muito a empresa júnior no Brasil, se tiver. E aí a gente tem a gente faz o contrário da tendência do mercado. Então, assim, mineração ficou muito fraca para a geologia nesses anos. O que tem fortalecido agora, de novo, a parte ambiental. Que a gente está tendo uma cultura mais mundial, né? Mais voltar para sustentabilidade, essas coisas. Então, assim, a consciência mais do meio ambiente tem valorizado o geólogo, não só o geólogo, mas outras pessoas que possam trabalhar na área, na questão ambiental. E contaminação não falta. Isso pra gente tá bom. É verdade. A gente teve esses problemas, né, que a gente está tendo enfraquecimento no governo atual com a legislação ambiental, e os desastres, de certa forma, ajudaram a manter a força, a pressão para manter a legislação como está. Né? Isso assim, não é nenhum segredo que o governo atual não gosta muito da lei ambiental no país, né? Mas por causa da pressão que se tem em cima disso, ainda tem muito foco, assim, então não está decaindo como tinham medo de que iria decair. Entendi. A questão ambiental no país. Então, é que assim, longe de querer discutir questão de ideológica e tal, mas assim, o fato isso é um fato, né? O fato é que assim, você não pode diretamente falar assim, não, esse governo não tá nem aí para questão ambiental, e aí o outro vai falar, não, mas o governo anterior também não tava, que não sei o que, babá, e fica esse cabo de força. Eu acho que assim, é mais importante pensar assim, não tá melhorando, entendeu? Então, tipo assim, você pode chegar e falar assim, tá bom, eu não vou acusar que eles não gostam, tudo bem, mas, tipo assim, eles não estão fazendo nada a favor também, né? Então, tipo assim, isso essa proatividade, que é uma coisa que falta no Brasil, de você assim, não, eu tenho um problema, eu vou ser proativo em relação a isso, né? Não, a gente precisa melhorar, não só na questão ambiental, mas na questão educacional, na questão de tudo, né? A gente tem que almejar melhorar, né? E não necessariamente precisa ficar discutindo, batendo cabeça de que... Isso que eu achei que foi legal, que o Igor falou, ele pontuou bem quando você perguntou, né? Assim, como é que tá a situação disso aqui no Brasil, né? Foi. Eu achei bem bacana.
E eu acho que é legal, mais uma vez, legal a gente trazer uma pessoa como você aqui, porque é isso mesmo. Às vezes tem algumas áreas que a gente, como a gente já comentou aqui, a gente não dá o devido valor por não conhecer, né? Então a contaminação está embaixo da terra. Para mim agora não está fazendo diferença, então não tô nem aí, né? Mas é legal a gente tentar conscientizar, né, mais as pessoas de trabalhos como esse que devem ser cada vez mais importantes, né? Sim, com certeza. No Brasil, cara, se você não é jogador de futebol ou garçom de churrascaria, ninguém te dá valor, mano. Não tem valor. Não tem jeito, cara. O pobre coitado do churrasqueiro tá lá dentro lá. Esse ninguém vê e esse pode te contaminar, né? Mas o garçom todo mundo adora. Quando ele traz a picanha lá, tá todo mundo bate palma. Igor, assim. obrigado, cara. Obrigado, obrigado mesmo por ter vindo. Foi muito legal, cara. Eu que agradeço aí. Muito a bacana oportunidade. mesmo. Não, foi... Muito cara, bacana. Não, ele trouxe certas coisas aqui que eu nem imaginava. Só pra terminar, uma última pergunta, que acho que é pontual, talvez seja interessante. Pelo que você me falou, e assim, a maior conclusão que eu tirei... Vai dar spoiler. Não, sem spoiler. A maior conclusão que eu tirei é, se você mora em São Paulo, não more perto de um posto de gasolina. É isso. Olha, assim, não vai pegar água assim achando que pode cavar e consumir direto. Né? Acho que essa é a orientação melhor. Não essa abra poços ilegais. Né? Vê se não tá numa área de... Na verdade... Olha lá. Assim, dependendo de quando aquele postinho fez o serviço, antes de 2017, por exemplo, pode ser que o serviço não foi muito bem feito. Depende também de que empresa fez esse serviço, que às vezes também não ajudou muito, né? Ainda mais no Brasil, né, cara? Que é tão fácil de tudo ser feito de forma assim, corrupta. mas eu acho que é importante passar essa informação aqui, só para deixar claro, que a gente acabou não entrando nesse detalhe. Não é porque tem contaminação que significa que tem risco. Né? Acho que eu cheguei a comentar isso, mas acabei detalhando. Por exemplo, o que acontece? A gente chega na parte da investigação detalhada, na avaliação de risco, para ver se aquilo faz mal realmente à saúde humana ou não. Certo. Porque se não fizer, a gente continua o monitoramento, né? Dependendo, porque, assim, às vezes ele não precisa mexer no passivo ambiental, né? Às vezes deixando lá, com o tempo ele sai, ele some, a natureza trabalha. Né? E aí a gente já pode reabilitar a área, ou então às vezes tem risco, mas você pode reabilitar ela para o uso declarado daquela área. Então, por exemplo, o Vila Lobos é contaminadaço. Só que não tem risco, né? Historicamente ele era contaminado, né? E fizeram todas as medidas para que hoje você possa usar. Você tá do parque? Isso. Você pode usar. Ou Vila Lobos. A pessoa. O compositor. Tem um shopping. Achei que podia ser o chão do shopping. É verdade. Mas, por exemplo, você tem hospitais hoje em dia que estão em cima de, sei lá, bolhas de metano. Pode explodir? Pode. Mas a gente está monitorando, a gente não deixa, a gente vê se aquilo está com risco. Então, assim, você vê para o risco se está contaminado, tá. Mas eu consigo usar para tal uso, né? Porque a contaminação também depende de quantos dias você passa lá, né? Como você interfere com isso, aquilo, como que é a sua interação com aquilo, né? Porque às vezes você... Imagina, uma pessoa de 100 quilos tomando uma gotinha de um certo contaminante é diferente de uma pessoa de 60 quilos tomando, né? Então uma pessoa de 60 quilos toma todo dia é pior do que uma mais magra que ela ainda tomando uma vez a cada uma semana. Então você tem todos esses levantamentos para ver se tem risco ou não, para ver se... Não, pode usar para isso, você pode usar essa área. Entendi. É um trabalho bem meticuloso. Isso, né, cara? A gente faz essa avaliação de risco para ver isso. Não, para o que você quer fazer, pode usar a área tranquilo. Entendi. Se eu for comprar essa área, né, que hoje em dia tem um uso industrial, e eu quiser fazer uma coisa residencial, aí é diferente. Porque aí agora eu vou passar muito mais tempo ali. Será que isso não vai ser pior para mim? Porque eu sei que o cara trabalhando 8 horas por dia lá não tem problema, mas e ele vivendo lá? Como que fica, né? Aí tem todas essas questões. Então não é porque tem contaminação que tem risco. Que é risco, entendi. Tanto que as medidas são daquelas de institucional, que não faz nada, só proíbe a galera de mexer, essas coisas. Remediação que é para você reduzir ou destruir o contaminante, e as de engenharia que seria de contenção, que tá lá, teria risco, mas eu vou conter aquilo para ninguém ter acesso e acabou. Né? Bacana. Fantástico, cara. Obrigado de novo. Você vir aí. Fala. Não, nada. Perfeito. Tem considerações finais? Não. Nenhuma consideração final. Igor, mais uma vez, brigadão. Que agradeço. Obrigado, a gente agradece. Valeu, pessoal, Rafael. Fiquem
com saúde, não se contamine. Não se contamina. Não abre poço. Não abre poço. Sem autorização. E é bom ter 100 quilos. Depende do que você come. Não, é bom ter 100 quilos. É, cuidado com essas suas recomendações. É muito bom. Pode ser uma contaminação, mas aquele infartinho ali, cuidado. Falou! Valeu, Tejada.